días. Se da apertura a esta audiencia pública sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas por esta Corte en el asunto complejo penitenciario de Curado respecto de Brasil. Tiene el uso de la palabra la señora secretaria para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos y camarógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse del estrado, pero podrán permanecer en la sala. Asimismo, se informa a los asistentes a esta audiencia que el uso de teléfonos está prohibido, por lo que se les solicita apagar estos aparatos. Esta audiencia es transmitida en vivo en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propósito de esta audiencia pública es recibir de parte del Ilustrado Estado del Brasil información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas en el presente asunto y escuchar las observaciones de los representantes y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de empezar, permítaseme dar la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eric Acuña, asesor. Asimismo, doy la bienvenida a la representación de los beneficiarios, Wilma Guadomiro Melo, del Servicio Ecuménico de Militancia de las Prisiones, el padre Adeildo Sebastián Ferreira, de la Pastoral Carcelaria, Natalia Damasio, de Justicia Global, Eduardo Baker, de Justicia Global, Fernando Delgado, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Silvia Ruiz Mancera, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Chique Crosslin, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Andrea Cristina Godoy Zamur, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, y Ana Joseph, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. De igual manera, doy la bienvenida a la delegación del Ilustrado Estado del Brasil, integrada por la embajadora María Dulce Silva Barros, agente del Estado y jefe de la delegación, Rodrigo de Oliveira Moraes, jefe de la Asesoría Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, María Cristina dos Anjos, consejera de la Embajada de Brasil en Costa Rica, Joao Guillermo Fernández Maranhão, secretario de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Eurico de Barros e Silva, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de Pernambuco, José Afonso de Albuquerque Neto, abogado de la Unión, y Mariana Ramos Barbosa Pontual, asesora jurídica del Gabinete de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de Pernambuco. Asimismo, se le informa al público y a las partes que, de conformidad con el artículo 19.1 del reglamento de la Corte, el juez Roberto Caldas, de nacionalidad brasileña, no participa en la tramitación del presente asunto. Finalmente, se le solicita a los señores y señoras comparecientes ante la Corte que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le corresponde el uso de la palabra a la representación del Estado de Brasil para que presente un informe oral sobre la implementación de las medidas. Con la bienvenida de la señora embajadora, por favor, le solicito que se identifiquen quien vaya a hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excelentísimos señores jueces, señor secretario de la Corte, señor miembro de la Comisión de Derechos Humanos, señores representantes de los beneficiarios, público presente. Voy a hablar en portugués, en solidaridad a mi delegación. Aqui estamos agora para, em atenção à convocação desta egrégia Corte, descrever a atual situação a respeito do cumprimento pelo governo brasileiro das medidas provisórias determinadas pelos senhores juízes.
A delegação do Brasil já foi citada aqui, a íntegra da delegação, e eu passarei a palavra, então, ao secretário Rodrigo de Oliveira Moraes, que é chefe da assessoria internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele fará, então, a apresentação oral. Não me demoro mais para começarmos os trabalhos. Muito obrigada, senhor. Muchas gracias, señora embajadora. Adelante, por favor. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores juízes, representante da Comissão Interamericana, senhores representantes dos beneficiários das medidas provisórias. Ao cumprimentá-los, quero agradecer a oportunidade de expor os avanços no cumprimento das medidas provisórias em questão. Permitam-me apresentar brevemente o modelo de coordenação adotado pelo Estado brasileiro para o cumprimento destas medidas provisórias. Como é de conhecimento de todos, o Brasil é um Estado federativo e o Complexo do Curado está sob administração do Governo do Estado de Pernambuco. No âmbito federal, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores têm atuado em parceria com o governo estadual para articular um conjunto de ações no sistema prisional de Pernambuco, de modo a atender às determinações desta Corte. Nesse contexto, o governo federal realiza visitas periódicas para pactuar ações e inspecionar o Complexo do Curado. É importante registrar também a atuação do Ministério Público Federal, órgão que goza de total independência em relação ao governo. O Ministério Público tem acompanhado as ações do Estado brasileiro desde a concessão das medidas cautelares pela Comissão Interamericana, por meio de um inquérito civil público. Em outubro de 2013, no marco desse inquérito, criou-se o Fórum Permanente para o acompanhamento das medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana. Esse mesmo fórum acompanha agora o cumprimento das medidas provisórias outorgadas por esta Corte. Espaço de diálogo direto e periódico entre os órgãos governamentais e os representantes dos beneficiários, o Fórum Permanente nos permitiu estabelecer uma agenda de trabalho conjunta. Suas reuniões são precedidas sempre por inspeção no complexo, a fim de averiguar in loco as condições de atenção à saúde, segurança, superlotação, saneamento, alimentação, visitação, além das atividades de reintegração social, entre outros aspectos. Participam das inspeções prévias órgãos públicos e representantes dos beneficiários. Entre outubro de 2013 e fevereiro de 2015, foram realizadas 4 reuniões do Fórum Permanente, em Recife. Na última delas, Estado e representantes dos beneficiários alcançaram um acordo sobre o plano de trabalho de cumprimento das medidas provisórias. O plano prevê ações para cada uma das 5 medidas provisórias principais desta Corte. Medidas emergenciais e estruturantes de melhoria de atenção à saúde, redução da superlotação e superpopulação, eliminação da presença de armas, fim da prática de revistas humilhantes e vexatórias e melhoria das condições de segurança e de respeito à vida e à integridade pessoal de todos os internos, de funcionários e visitantes do Complexo do Curado. Para cada uma dessas ações, foram estabelecidos os respectivos prazos e responsáveis. Versão atualizada do plano de trabalho será encaminhada à Corte oportunamente. No plano estatal, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e o Governo do Estado lançaram o conjunto de medidas para o sistema prisional de Pernambuco. A iniciativa, tornada pública em fevereiro de 2015, contou com a colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. O projeto estabelece compromissos para a adoção de medidas
referentes aos seguintes temas: implementação de audiências de custódia, determinação de penas alternativas e de monitoramento eletrônico de pessoas privadas de liberdade e ações de assistência jurídica. Há o compromisso também de aperfeiçoar a gestão prisional e de criar aproximadamente 4.000 vagas no sistema estadual. O monitoramento desse conjunto de ações está a cargo de um comitê composto por órgãos estaduais e federais. Uma importante ação adotada pelo Estado brasileiro em cumprimento à medida provisória B do considerando 20 da Resolução de 22 de maio de 2014, relativa à superlotação no Complexo do Curado, foi o programa Defensoria Sem Fronteiras. O programa prestou atendimento jurídico a 5.141 pessoas privadas de liberdade no Complexo do Curado. Também merece destaque o projeto Audiências de Custódia. Seu objetivo é garantir que, após serem presas, as pessoas sejam levadas à presença de um juiz no prazo máximo de 24 horas. O magistrado deverá verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão. As audiências de custódia são parte de um projeto maior do Conselho Nacional de Justiça, denominado Cidadania nos Presídios, cuja finalidade é rever o funcionamento das varas de execução penal e combater a superlotação dos presídios. Assim como na maioria dos estados da Federação, as audiências de custódia já começaram a ser realizadas em Pernambuco. Cumpre-se, assim, o artigo 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Mais detalhes sobre a implantação das audiências em Pernambuco serão fornecidas ao longo desta intervenção. Devemos ressaltar ainda a política nacional de atenção integral à saúde da pessoa privada de liberdade no sistema prisional, iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça. Essa política mobiliza recursos do Fundo Nacional de Saúde com o objetivo de garantir acesso efetivo da população prisional às ações e aos serviços do Sistema Único de Saúde. São implementadas ações de promoção, prevenção, recuperação e vigilância por meio das equipes de saúde no sistema prisional. Uma das primeiras unidades federativas a aderir à política, o Estado de Pernambuco recebe aproximadamente R$ 1 milhão ao mês para este fim, recursos que podem ser ampliados de acordo com a disponibilidade orçamentária. Eu passo a palavra agora ao secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Dr. Pedro Eurico. Cumprimentar com muita honra os senhores da Corte, como também os beneficiários aqui para os seus representantes. Darei prosseguimento à apresentação de ações adotadas no Estado de Pernambuco, que desde 2011 tem evitado esforços para atender a situação existente no Complexo Penitenciário do Curado. Inicialmente, cabe abordar os casos de agressões e mortes de privados de liberdade denunciados pelos representantes dos beneficiários ocorridos entre maio de 2014 e setembro de 2015. Neste período foram registrados 16 mortes de privados de liberdade em decorrência de atos violentos. Foram instaurados inquéritos policiais em relação a todos esses casos. 7 inquéritos já se tornaram ações penais, encontram-se em juízo. Os inquéritos ainda não concluídos estão em fase de investigação da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Uma relação dos casos será encaminhada à Corte. O Estado está à disposição dos representantes dos beneficiários e desta Corte para apresentar informações sobre casos particulares ou casos que não tenham sido incluídos na relação de 16 mortes. No tocante à medida provisória A do considerando 20, no que se refere à atenção médica de saúde, foram contratados 18 técnicos, 3 médicos, 2 coordenadores de saúde e 1 enfermeira, as equipes que atuam no sistema prisional do Curado. O Complexo do Curado é atendido atualmente por 4 dessas equipes.
é realizado o monitoramento permanente e contínuo dos casos de tuberculose no complexo, bem como de outras doenças infecto-contagiosas, além de terem sido oferecidos respectivos tratamentos. Desde 2011, foram realizados também mutirões periódicos, com o mesmo propósito, que permite a mobilização de número de profissionais de saúde para atendimento aos presos. Com relação à alimentação, foi firmado um novo contrato para logística, armazenagem, fornecimento, distribuição e armazenamento e abastecimento dos gêneros alimentícios no complexo, garantindo melhor fiscalização e monitoramento por parte do governo estadual. Ressalte-se a oferta de dieta alimentar diferenciada para os reeducandos em necessidades especiais. Foi criada uma central de custódia hospitalar, visando a ampliação das custódias de pessoas privadas de liberdade na rede de assistência à saúde. Destaca-se ainda a campanha de vacinação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis realizadas pelo governo estadual. Por fim, em relação à saúde, o Estado tem realizado inspeções regulares de controles de zoonoses. Foram adotadas providências para o armazenamento adequado do lixo de dejetos nas 3 unidades prisionais do complexo, visando a evitar a propagação de doenças contagiosas. Em relação à medida provisória de número 20, medida provisória B do considerando 20, acerca da redução das condições de superlotação, foi realizada a contratação emergencial no início deste ano, para reformar, adequar e ampliar as unidades prisionais existentes. Visa-se com prioridade máxima a criação de novas vagas e a aquisição de equipamentos necessários ao seu funcionamento. Foi constituído grupo de trabalho para agilizar a contratação e a execução de obras e serviços, com poderes para avocar processos e pedir urgência em sua conclusão. Na área de alternativas penais, foi aberto o processo licitatório para ampliação do número de equipamentos de monitoramento eletrônico. Atualmente, há 2.000 tornozeleiras, prevendo-se a ampliação para a contratação em torno de 4.000 unidades. Também foi apresentado proposta de instalação de Central de Alternativas Penais no Estado de Pernambuco, em setembro de 2015, que tem o objetivo de oferecer suporte técnico aos magistrados responsáveis pelas audiências de custódia e opções que evitem o encarceramento provisório e indesejado. Em agosto de 2015, as audiências de custódia foram instituídas na comarca da capital de Pernambuco, a cidade do Recife, tendo como fundamento jurídico o Pacto de San José, da Costa Rica, e o Pacto Interamericano de Direitos Civis e Políticos. Foi criado um serviço de plantão de flagrantes que funciona diariamente das 9 às 19 horas, com 2 juízes, inclusive nos finais de semana, recessos e feriados. O plantão tem como competências realizar as audiências de custódia para pessoas presas em flagrante delito, no prazo máximo de 24 horas da prisão, e de analisar os autos da prisão em flagrante. Esta audiência de custódia foi instalada em Pernambuco com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Desde a implementação das audiências em Recife, foram apresentadas em flagrante 211 pessoas, das quais 74 foram liberadas para responder processos em liberdade, o que equivale a 35% do total de pessoas apresentadas. Antes da implantação das audiências, o preso poderia esperar meses a fins para serem apresentados em juízo. Em relação à geração de novas vagas,
foi inaugurada a unidade prisional de Santa Cruz do Capibaribe, no interior do estado, em julho deste ano, com 186 novas vagas. Foram concluídas as obras do novo presídio de Tacaimbó, com 676 novas vagas, obra a ser inaugurada no próximo mês de novembro. Iniciaram-se a reforma e ampliação do Centro de Observação Criminológico Professor Everardo Luna, no município de Abreu e Lima, com 336 novas vagas. Por favor, un poco más lento, no hay problema con el tiempo, lo importante es que se pueda entender. Ok, graças a você. Foram concluídas as novas obras no presídio de Tacaimbó, com 676 novas vagas. Obra a ser inaugurada no meio de novembro próximo. Iniciaram-se a reforma e a ampliação do Centro Observatório Criminológico e Triagem Professor Everardo Luna, em Abreu e Lima, com 336 novas vagas, com conclusão prevista para novembro deste ano. Foi concluída a preparação do terreno e a construção do complexo prisional de Araçoiaba, que será o maior da região metropolitana do Recife, que contará com 7 unidades prisionais, com capacidade para 2.754 novas vagas, recursos do governo federal e do governo do estado de Pernambuco. Quanto à medida provisória C, prevista do considerando 20, sob eliminação da presença de armas, recorda a instalação de alambrados no entorno superior das muralhas, que limita o complexo penitenciário do Curado, e na parte inferior interna, para evitar a entrada de materiais fornecidos ilegalmente pelo público externo, notadamente drogas. Além dos alambrados, também houve a reforma dos muros do complexo do Curado. Recordo também que houve aumento da periodicidade das revistas e inspeções com equipe especializada, visando a apreensão de armas e outros objetos ilícitos, porventura tenham entrado na unidade prisional. Ademais, foi realizada a capacitação de servidores em cumprimento às diretrizes do governo federal sobre o uso progressivo de força e de armas pelos agentes públicos. As diretrizes estabelecem que o uso da força deve ser pautado de acordo com as normas internacionais de proteção aos direitos humanos. A partir de 2015, tem sido realizado o monitoramento regular de disparos de arma de fogo por meio de registro em livro próprio. No que se refere à medida provisória D do considerando 20, que abrange a adoção de medidas para garantir condições de segurança e respeito à vida, faz-se necessário destacar a nomeação de 126 novos agentes de segurança penitenciária, além de terem sido convocados 40 agentes do quadro permanente do sistema de ressocialização. Foram contratados também 20 advogados para agilização da análise dos casos de apenados. Avanços puderam ser percebidos no fortalecimento da política de direitos humanos em março de 2015, com a nomeação de integrantes do Mecanismo Estadual de Prevenção de Combate à Tortura, instrumento importante de fiscalização e combate à violação de direitos dos reeducandos do sistema prisional de Pernambuco. Registro com satisfação que apenas 2 estados federados no Brasil e contam hoje com o Mecanismo de Combate à Tortura, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de Pernambuco, além do Mecanismo Nacional do Governo Federal. Em maio de 2015, foram nomeadas 27
conselheiros para compor o Conselho Estadual de Direitos Humanos, com a missão de desenvolver ações que fortaleçam a política de direitos humanos em Pernambuco. Cabe destacar a criação da ouvidoria, com núcleo nas dependências do Complexo do Curado, objetivando a utilização de método eficaz para a apuração dos casos de violações de direitos humanos no interior das unidades prisionais do complexo. Para melhor fiscalização dentro da unidade prisional, foram instaladas câmeras no uso externo do complexo, bem como implantada central de monitoramento para a utilização das referidas câmeras. Já foi implantada a primeira fase do projeto de vídeo monitoramento, o que possibilita o gerenciamento das ações preventivas e repressivas. Destaca-se também a implantação em curso do Sistema Integrado de Administração Prisional, SIAP, projeto de grande importância para a gestão de informações relativas às unidades prisionais no Estado. Com relação ao controle dos atos dos agentes públicos do sistema penitenciário, foi criada a Comissão Permanente de Disciplina para acompanhamento dos casos objeto de sindicância apurados internamente na Secretaria Executiva de Ressocialização. Em relação à medida provisória E do considerando 20 para a eliminação das revistas humilhantes e vexatórias, foram adotadas em 2014 proibição de revistas íntimas em todas as unidades prisionais do Recife, tal qual informado a esta colenda Corte. A revista passou a ser feita por equipamentos eletrônicos de inspeção adquiridos pelo governo federal e o governo estadual. Muito obrigada mais uma vez. A título apenas de conclusão, senhores juízes, senhores representantes dos beneficiários, senhores representantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesta oportunidade, o Estado brasileiro reitera seu compromisso com as medidas provisórias relativas ao complexo penitário do Curado. É certo que, não obstante os esforços do Estado brasileiro, esse complexo prisional continua apresentando quadro de superpopulação e superlotação e que persistem os requisitos das medidas provisórias, extrema gravidade, urgência e risco de dano irreparável. Há um perfeito entendimento por parte do governo brasileiro dessa complexidade de uma situação que se registra neste momento. É certo que o Estado brasileiro, então, por meio do governo federal e do governo do Estado de Pernambuco, continua disposto a manter um diálogo aberto e franco com os representantes dos beneficiários, razão de ser do já mencionado Fórum Permanente, e de levar adiante as iniciativas do plano de trabalho para o cumprimento das medidas em espírito de transparência e inclusão. É importante ressaltar o genuíno reconhecimento do Estado brasileiro a respeito das dificuldades existentes. Mas não deve haver dúvida sobre nossa vontade política para atacar o problema de frente e sem demora. Por fim, o Brasil renova seu compromisso com o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, com a Comissão e com esta colenda Corte. Muito obrigada. Muchas gracias, señora embajadora, señores miembros de la representación del Estado de Brasil. Le corresponde el uso de la palabra a los señores representantes beneficiarios de las medidas provisionales. Por favor, igualmente les solicito que se identifiquen al hacer uso de la palabra. Muchas gracias, honorável Corte, honorável Comisión, ilustre Estado.
3 rebeliões, 21 mortes, incluindo um policial morto, 2 presos asfixiados em incêndio, 1 preso eletrocutado, 2 presos decapitados, um desses esquartejado. Ainda recebemos ontem a notícia intolerável da morte de Ricardo Alves, um residente atingido por dita bala perdida no exterior do presídio durante o tumulto que também deixou 2 presos feridos à bala. Desde a ordem da Corte de maio de 2014, este é o saldo macabro das falhas do Estado no complexo prisional Aníbal Bruno, renomeado Curado. Não há dúvidas jurídicas quanto à necessidade das medidas provisórias diante dessa situação de extrema gravidade, urgência e danos irreparáveis às pessoas. Portanto, em diálogo franco, esta audiência não deveria ser necessária, mas aparentemente é preciso convencer o Estado a cumprir com os compromissos internacionais que assumiu e que nossa própria Constituição brasileira exige. É questionável a vontade política do Estado. Por que o Estado não protegeu Vilmário Miranda de Souza, preso assassinado no mês passado, mesmo após termos alertados pessoalmente e por escrito que Vilmário pedia proteção por conta de ameaças que tinha no complexo? É chocante que o desprezo generalizado do Estado pelas mais de 7.000 pessoas encarceradas em espaço para apenas 1.819 se estenda até a casos especificados. A indignação que expressamos hoje vem da dor de ter feito a nossa parte para proteger a vida de tantas pessoas, e mesmo assim perdemos mais um. A morte de Vilmário confirma o que está evidente há muitos anos. O Estado brasileiro, no fundo, não dá valor às pessoas que vivem, trabalham ou visitam suas masmorras chamadas de unidades de ressocialização. Se isso não fosse verdade, como poderia ser que não temos notícia de um único caso de agente público condenado criminalmente por autos ou omissões, apesar de entregarmos hoje uma tabela com 500 vítimas de mortes ou violências no complexo desde o início desse litígio? Honorável Corte, reconhecemos o avanço da proibição da revista vexatória de familiares do complexo em 2014. Também temos gratidão sincera pelos esforços valiosos de certas autoridades individuais. É verdade, por exemplo, que o Ministério Público Estadual pediu interdição no complexo no ano passado. Porém, esse pedido ainda aguarda decisão judicial. A realidade é que a maioria das autoridades pernambucanas tem sido intransigente, mesmo enquanto pede mais e mais recursos da União. Entendemos os limites práticos e constitucionais das autoridades federais, mas estamos aqui hoje falando que cabe às autoridades federais encontrar um meio de dar efetividade à Convenção, mesmo diante da resistência de autoridades pernambucanas. Entendemos que seja um desafio lidar com o poder público estadual, executivo, que ao receber fotos de pessoas em situações constrangedoras, pessoas torturadas, decide proibir nossa entrada com máquinas fotográficas no complexo. Compartilhamos a frustração com o Judiciário Estadual, que após pedirmos investigação penal das denúncias originais desse caso em 2011, nos devolveu este processo administrativo 002-2012, 4 meses depois, sem constar nenhum encaminhamento para investigação penal. Sabemos da dificuldade de contar com uma polícia civil pernambucana quando existem funcionários que legitimamente expressam medo de investigar o envolvimento de agentes públicos nos esquemas do sistema prisional local. Compreendemos a dificuldade de trabalhar com o Ministério Público Estadual pernambucano.
porque não produz, no fundo, resultado efetivo. Mesmo após uma promotora corajosa fechar este procedimento preliminar imenso, 002/2012, com as palavras: estou concluindo este procedimento, este trabalho, com o propósito de que o mesmo não seja tão somente mais um procedimento arquivado. É um procedimento que reúne dezenas de denúncias, incluindo, nas palavras da promotora, fotos de apenados torturados, membros fraturados, escoriados. Segundo ela, não fosse a coragem e determinação dessa colisão, nada do que aqui colhido, como provas contundentes de práticas de torturas e maus-tratos, quer sejam físicas ou psicológicas, existiria. E mais adiante diz ela, tais atrocidades há muito vinham ocorrendo, sem quaisquer providências e medidas judiciais. Cadê o resultado desse procedimento? Tem aqui a denúncia de um preso que encontramos extremamente ferido, que relatou ter sido torturado por agentes penitenciários que, desculpe a descrição, mas a situação é feia mesmo, o estupraram com um cabo de vassoura e o fizeram lamber as fezes depois. A realidade é que o Programa de Proteção de Testemunhas do Brasil explicitamente exclui presos na legislação. Esse preso chegou a desistir de sua denúncia diante da pressão que sofria enquanto estava no complexo. Lei 10.446 de 2002 prevê a possibilidade da Polícia Federal investigar crimes relativos a direitos humanos. A Constituição contempla a possibilidade de intervenção federal, de federalização de casos. Há recursos federais investidos no Aníbal Bruno, muitos. Presos provisórios da Justiça Federal, inúmeros interesses federais. Nem a ética, nem a cláusula federal da Convenção Americana permite às autoridades federais simplesmente dizerem é culpa deles lá em Pernambuco. Será que não há membros do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Conselho Nacional de Justiça e tantos outros órgãos federais que hoje não compareceram, que assumiriam o compromisso de realizar uma investigação penal, independente, abrangente e célere, que possa desatar os laços entre a violência e a corrupção milionária no complexo prisional Aníbal Bruno. Até isso acontecer, as atrocidades persistirão, inclusive esta cena que fotografei em fevereiro. Honorável Corte, honorável Comissão, Ministro do Estado, cumprimentando todos e todas. Compartilhando e reafirmando a fala de Delgado, nesse contexto, é até possível compreender por que essa coalizão de entidades acionou a comissão, inicialmente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e solicitou providências sobre as graves violações de direitos humanos existentes no antigo Aníbal Bruno, atual Complexo do Curado. Imagine os senhores termos que acionar mecanismos internacionais para o Estado vir aqui hoje e dizer que cumpriu uma meta, cuidar do lixo. É assim que o sistema trata também seus presos, como lixo humano, acondicionado de forma vergonhosa. Relatado em todos os informes dos representantes dos beneficiários. Concordo e não discordo do interesse e da vontade política, mas ainda está muito distante
do compromisso pedagógico do fazer mudar. Fora, quando a gente fala do lixo, a gente está falando também da forma cruel e desumana que o Estado não só trata os presos, os custodiados, mas também seus funcionários. O presídio Frei Damião de Bozano, o último que nós visitamos recentemente, tem mais de 1.900 presos ali custodiados para, salvo engano, 560 ou 554 vagas. Com apenas 12, em média, 10 ou 12 agentes para cuidar desses presos diariamente, por guarda. Fizemos uma conta imediata e descobrimos que precisaria, só nessa unidade, de 380, quase 400 agentes. Se considerarmos a recomendação de 5 para 1. Os agentes, senhores do Estado, estão usando coletes vencidos. Estão conduzindo os presos em viaturas sucateadas. E aí justifica, talvez justifique o injustificável, que a proibição que os representantes dos beneficiários façam um monitoramento fotográfico. Porque dessa forma, o Estado vai poder manipular os dados. Porque quanto à fotografia, não existe dúvida. Esse é o caso de José Wellington de Oliveira Santos. José Wellington de Oliveira Santos relatou que foi barbaramente torturado em uma unidade do estado de Pernambuco. O resultado da tortura de José Wellington está perceptível nessa fotografia. Não haverá dúvida para ninguém de que houve um trauma provocado pela tortura na coluna de José Wellington. E até hoje não encontramos nenhum procedimento instalado sobre o acompanhamento da tortura cometida por agentes públicos de José Wellington. Vilmário Miranda, nós chegamos no Castigo, aliás, nós chegamos no Panfa, unidade do complexo, encontramos Vilmário Miranda, visivelmente surtado. Não esqueço o que ele disse. Eles me chamam assim: doutora, se a senhora não nos tirar, se a senhora não me tirar daqui, eu vou morrer. A senhora vai me encontrar morto. Ele estava no isolamento, porque o Estado de Pernambuco, Sistema Penitenciário de Pernambuco, costuma fazer puxadinhos, liberar a construção de celas e fazer os seus castigos, tal qual a ideologia autoritarista do regime militar. Sem aeração, escuro. E assim nós encontramos Vilmário. Dias depois, nesse mesmo dia, os representantes preocupados nós fomos até a direção e pedimos urgência. E dentro do presídio também estava o juiz das execuções penais. Dias depois,
Vilmário é assassinado dentro da unidade. É complexo, tal qual colocar o nome Complexo do Curado. O Estado tem substituído os agentes por chaveiros e autorizado nessa substituição o uso de armas letais, apoiando o uso da força necessária, atingindo também quem está fora da prisão, como foi relatado pelo delegado. Chaveiros está relatado, todos sabem, que o chaveiro tem função substitutiva do agente. Ele disciplina, ele mantém a ordem, transfere de pavilhão, obriga a pagar taxa de manutenção, decide quem negocia a droga, controla a cela de vendas e barracos. E eu não sei, eu tenho uma dúvida que ela vai permanecer enquanto o Estado não tiver apenas a vontade política de fazer mudar essa realidade. Pois eu não consigo entender como um judiciário, o Ministério Público, o Executivo e todos os órgãos das execuções penais visitam essa realidade e não ficam indignados e nem cumprem o seu dever ser com o compromisso e a garantia dos direitos humanos. Muito obrigada. Honorável Corte, ilustres representantes do Estado, ilustres representantes da Comissão. Um caso específico no que se refere à disciplina, castigo, conhecido como castigo, aponta bem a brutalidade do cenário descrito por Vilma em sua fala. Desde o primeiro relatório, representantes já apontavam a situação de extrema vulnerabilidade nas quais as celas LGBTT encontravam-se dentro das unidades. A denúncia de ameaça a este grupo foi reiteradamente ignorada pelo Estado, até culminar no caso trágico de Brida. Até hoje, já foram computados, desde o início da medida cautelar em 2011, 5 casos de violência sexual no Complexo Curado. Sabe-se que esse é um assunto sensível aos presos. Então, é possível existirem outros casos nesse mesmo sentido que não foram relatados. Brida, na visita do dia 18 de julho desse ano, relatou que teve uma discussão com um chaveiro, por conta de uma dívida de R$15 que já teria pago. Como punição pelo suposto não pagamento de R$15, o chaveiro a teria transferido com seu marido para a cela de castigo, que possuía 35 homens, na qual sofreu estupro coletivo. Afirmou que o chaveiro também ordenou que o seu marido fosse espancado. Ela teria sido retirada somente no dia seguinte pelo chefe de segurança. Eu, pessoalmente, ouvi o relato de Brida durante minha visita no complexo no dia mencionado. Ao relatar o ocorrido, foi imediatamente corroborada por todas as pessoas que ocupavam a cela LGBTT. Estes claramente se encontravam, e estas claramente se encontravam muito abalados emocionalmente e com medo da escalada de violência que vinham sofrendo na unidade. Deve ser ressaltado que, ao receberem sanção disciplinar, os presos e presas da cela LGBTT são enviados para castigo com os demais presos da unidade, sem nenhuma proteção especial. A existência do caso Brida, e um recente caso semelhante a esse, de um preso chamado Stocking, também ocupante da cela LGBT, demonstram que o estupro como sanção vem se transformando em uma metodologia de punição ao se tratar de presas e presos transexuais, travestis ou homossexuais. No que concerne à violência sexual, o Estado não aplica às presas e presos estuprados no Complexo do Curado, espontaneamente ou em prazo razoável, suas prescrições legais para o cuidado com a vítima de estupro, como teste de HIV, a profilaxia de DSTs ou o próprio exame de corpo de delito.
Brida passou mais de um mês, mesmo com a denúncia tendo sido realizada pelos representantes, sem ser levada a nenhum desses exames. No mesmo sentido, não foi realizada a profilaxia de DSTs. A presa procurou por conta própria, durante um mutirão de saúde no sistema penitenciário, a realização do teste de HIV. Este, que em março havia dado negativo, passou a ter resultado positivo após o estupro. A negligência do Estado para prevenir que casos como o de Brida tivessem lugar e para garantir o cuidado mínimo depois do ocorrido, trouxeram não apenas consequências psicológicas permanentes para a vítima, como também físicas. O caso de Brida aponta mais uma falha estrutural no complexo curado: o acesso à saúde. As enfermarias dos complexos são desestruturadas, com ausência de material mínimo para atendimento, como luvas e soro, de medicamentos e inclusive de leitos, como pode-se perceber pela foto. Nas visitas de monitoramento, é possível ver detentos, inclusive subnutridos, deitados embaixo de leitos de outros presos, por vezes dividindo o mesmo colchão. É frequentemente relatada longas esperas para cirurgia. No próprio segundo relatório do Estado para essa corte, constavam 133 presos aguardando cirurgia de média e alta complexidade no complexo. A ausência de tratamento adequado para diabetes, por exemplo, igualmente vem gerando danos permanentes. Nessa mesma visita do dia 18 de julho, um detento afirmou que não teria recebido nenhum tratamento ou alimentação especial para sua diabetes, que é grave. O preso apresentava feridas extensas nos 2 pés, sem curativos, já havia perdido 70% de sua visão e afirmava que estava perdendo ainda a sensibilidade de seus membros inferiores. Teria solicitado auxílio médico há mais de 3 meses, mas até aquela data não havia recebido resposta. Em 2015, o governo federal fez, no decorrer desse ano, um repasse de mais de 7 milhões para a saúde das pessoas privadas de liberdade apenas no estado de Pernambuco, conforme consta no próprio portal de transparência. Tendo em vista a falta de material básico, a falta de leitos e a ausência de tratamento adequado para doenças crônicas, nos parece importante que o Estado explique em que exatamente foi injetada essa verba, já que não foi na distribuição dos remédios. Obrigada. Em minha última visita ao complexo, lembro de um chaveiro, no interior de um pavilhão, portando um facão na cintura para mostrar sua autoridade. Mas este não é um caso isolado. Em 2015, foram apreendidas mais de 1.000 armas, entre facas artesanais, facões industriais e até mesmo machados. O Estado tem falhado em eliminar a entrada e o comércio de armas no complexo. Considerando a revista de familiares e as medidas sendo tomadas, ainda que com atraso, para coibir o arremesso de pacotes pelos muros, acreditamos ser necessário explorar outras linhas para compreender a entrada destes armamentos. Lembrando que já denunciamos a venda destes. R$300 por uma faca, parece que até R$10.000 no caso das 9 pistolas que sumiram no complexo em fevereiro deste ano. O comércio destas armas prolifera frente a uma aparente desorganização ou falta de real vontade do Estado. Eventuais motins se tornam mais violentos. O resultado infeliz não surpreende. Mortes por disparo de arma de fogo, uma decapitação e um esquartejamento. Junto à presença de armas no complexo, recentemente a imprensa informou que o Estado teria autorizado o uso de arma com munição letal contra os presos em caso de tentativa de fuga. Ou seja, presença maciça de arma nas mãos dos presos e uso de munição letal pelos agentes do outro lado. O resultado pode ser visto nos acontecimentos de ontem, quando um morador do entorno faleceu com um disparo de arma de fogo, aparentemente feito durante a contenção de uma rebelião no PFDB. Este é o quadro atual, que não parece muito condizente com as ordens emanadas por esta Corte. A presença de armas é um problema sistemático, que demanda uma solução sistemática, abrangente e imediata. Reduzir o problema a uma deficiência na revista ou na apreensão de malotes arremessados parece mascarar o que talvez
seja o nódulo central desta questão, mas gostaria de passar para o meu segundo tema. Recentemente, o Estado proibiu a estes representantes que ingressassem no complexo prisional com câmeras fotográficas para o registro de violações de direitos humanos. Para isto, valeu-se de um decreto de janeiro de 2015, declarando o estado de emergência. Sob este argumento, o Estado vem proibindo o adequado registro e denúncia de graves violações de direitos humanos, como a tortura e condições desumanas de detenção. Ou seja, vem facilitando a ocorrência destes atos ao dificultar sobremaneira sua investigação e responsabilização dos envolvidos. O Protocolo de Istambul destaca o papel essencial do registro fotográfico no combate à tortura. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligado ao Ministério da Justiça, tem resolução em vigor que garante a organizações de direitos humanos o uso de câmeras para documentação de violações no sistema prisional. O mesmo para o guia do Conselho Europeu do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos sobre a investigação da tortura. Esta honorável corte já tratou deste ponto em Gutiérrez Soler versus Colômbia, enfatizando a importância do registro fotográfico e sua relação com a garantia de um remédio judicial efetivo do artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Quanto ao estado de emergência, o artigo 5º da Convenção Interamericana para prevenir e sancionar a tortura deixa claro que este não pode ser invocado para justificar o delito de tortura sob nenhuma circunstância. A Convenção Americana, em seu artigo 27, sobre a suspensão de garantias, ressalta que tampouco pode o estado de emergência alcançar as garantias judiciais necessárias para a proteção do direito à vida e integridade pessoal, como no caso da tortura e outras violações extensamente documentadas e denunciadas pelos representantes. Em resumo, não encontramos em nenhum tratado internacional ou documento oficial dos órgãos de proteção de direitos humanos qualquer elemento que possa legitimar a vedação imposta pelo Estado. Como pastoral carcerária, com os olhos voltados aos problemas dos privados de liberdade, muito nos assusta e angustia o cenário desumano que enfrenta a população carcerária. Entre 2009 e 2014, a taxa de aprisionamento no Brasil cresceu alarmantemente 21%. Já em Pernambuco, no mesmo período, essa taxa cresceu mais de 40%. Por que não pegar os milhões de reais utilizados no Pacto pela Vida e, ao invés de oferecer bônus a policiais pelo número de prisões efetuadas e na construção de novas unidades prisionais, não se investe nas políticas preventivas e humanas à saúde pública? Basta inaugurar novos presídios, que estes em poucos dias já estão superlotados. Infelizmente, o Estado de Pernambuco optou pelo superencarceramento, tornando-se exemplo negativo da superlotação prisional. Um exemplo forte dessa superlotação é o presídio de Palmares, na zona da Mata do Estado, com mais de 800% de excedente. É lastimável a situação subhumana em que vivem estes nossos irmãos. Em Pesqueira, interior do Estado, chegam a transformar refeitórios em dormitórios coletivos, onde os presos utilizam as mesas de cimento como cama. Em alguns momentos percebemos o agravamento de tensões entre os presos devido às péssimas condições de vida nas unidades. Sujeira, odores, ratos e insetos ajudam a entender de fato o que eles estão passando. Esta situação constrangedora de completo abandono. Para que se possa reduzir a criminalidade e principalmente a superlotação carcerária, deve-se tomar várias medidas de cunho legal, econômico e social. Entre estas medidas, seria necessário tornar mais rápido a atuação da Justiça em relação aos presos provisórios. Se a lei prevê 81 dias de espera para apresentá-los, por que tanta morosidade da Justiça? Existem casos de presos com mais de 4 anos aguardando o julgamento. Isto não é ferir diretamente a dignidade humana? Outro problema visivelmente observado pelos agentes da Pastoral Carcerária do Estado é a escassez de medicamentos em várias unidades,
sobretudo os de uso contínuo. Tenho pessoalmente feito campanhas para levar remédios à unidade prisional, a fim de que esta necessidade pelo menos seja atenuada. A lei de execução penal garante o direito à saúde a todos os privados de liberdade. Por que então esse direito não está sendo respeitado? O problema é muito sério, enraizado não apenas na promoção do sucateamento do sistema prisional, como também na questão judicial do encarceramento punitivo e não de reabilitação. Obrigado. Representantes de los beneficiarios de las medidas. Si las partes lo tienen a bien, pueden hacer uso en este momento de su derecho de réplica y dúplica. Le pregunto a la representación del Estado si va a hacer uso de este derecho. Si es así, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Le paso la palabra al secretario. Senhores membros da COLEN da Corte Interamericana, breves comentários precisam ser aqui feitos. Inicialmente, o ilustre representante dos beneficiários, aqui se reportou a questão das medidas de emergências decretadas pelo governo em janeiro deste ano. Essas medidas não tiveram de longe a perspectiva nem o objetivo de censurar ou de reduzir o trânsito de pessoas dentro das unidades com relação à fiscalização de medidas na área dos direitos humanos. As medidas tiveram como objetivo prioritário uma reforma geral em todo o sistema. E um dos representantes aqui, dos beneficiários, colocou a questão dos alambrados. São cercas que nós fizemos sobre as muralhas. Por quê? Porque o entorno da unidade, que no início, a unidade tem mais de 30 anos, quase 40 anos, o entorno da unidade era uma área vazia, e essas áreas foram ocupadas por segmentos mais pobres da população. Houve uma ocupação no entorno da unidade, o que propicia o lançamento de armas e drogas. Basta citar a Vossas Excelências que, ao longo de 6 meses, nós conseguimos apreender 2.815 facas e facões lançados sobre o presídio, sem falar em drogas. Consequentemente, fizemos esses alambrados. Cuidamos de instalar também um sistema de vídeo monitoramento, que, pasmem Vossas Excelências, não existia um sistema de vídeo monitoramento confiável. Esse vídeo monitoramento foi implantado a partir de janeiro desse ano. Também, de igual sorte, cuidamos de abrigar melhor as famílias dos presidiários. As famílias ficavam ao relento, chegavam à noite anterior e não conseguiam adentrar ao presídio. Agora nós construímos um grande pavilhão para receber as famílias. Cuidamos também de melhorar as condições de saúde. Quando aqui se falou, por exemplo, com relação à questão do lixo, o lixo produzido dentro de uma unidade, de 3 unidades do complexo, com quase 7.000 homens, e que nos fins de semana chegam a ser ocupado por mais de 5, 6 mil familiares, a produção de lixo é extensa e grave. Cabe ao poder público, evidentemente, também cuidar de medidas sanitárias, evitando a proliferação de lixos, de insetos e de roedores. Essas medidas foram tomadas. Com relação à tortura, tenho 40 anos de vida pública na área de militância dos direitos humanos. Fui advogado do grande arcebispo brasileiro, Dom Helder Câmara, e aprendi com ele que muitas vezes são felizes aqueles que mudam sempre para continuar os mesmos. Ao longo de nossa militância, de nossa vida, nós cuidamos de garantir e lutar pela questão dos direitos humanos. De igual sorte também dos ilustres representantes aqui dos beneficiários. Mas é preciso ressaltar que medidas foram tomadas enérgicas com relação à tortura. Se
referiu-se aqui, houve uma referência aqui ao episódio de ontem. O episódio registrado ontem, cabe aqui registrar, mais uma vez, de que esse episódio foi uma tentativa de presos de forma sanguinária, tentarem trucidar, matar 3 outros presos. Os agentes tentaram impedir com o uso de elastômero, e não foi possível. E aí se fez o quê? Em algum momento, 2 presos foram atingidos, foram atendidos, cirurgiados e não correm risco de morte. Há um caso excepcional verificado de uma terceira pessoa que teria sido atingido por uma arma de fogo que poderia ser ou não de dentro da unidade, na parte externa do presídio. Essa pessoa estaria observando essa movimentação. Tudo isso já está sendo investigado pelo Instituto de Criminalística, pelo setor de balística da Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Civil. É evidente que, como bem disse a ilustre embaixadora do Brasil nesta corte e na Costa Rica, de que medidas precisam ser evoluídas, medidas precisam ser tomadas. E o governo não está tergiversando, o governo não está claudicante na tomada dessas medidas. As medidas estão sendo cuidadas. Construir novas cadeias, infelizmente, é necessário. Aqui foi dito de que o Brasil tem hoje a 4ª maior população carcerária do mundo. Os 3 países que têm população maior que o Brasil, população carcerária, têm diminuído essa população carcerária. Infelizmente, o Brasil tem aumentado. Que medidas estão sendo tomadas? Aqui foi falado pelo representante da pastoral carcerária a necessidade de se reduzir o aprisionamento temporário. Infelizmente, no Brasil hoje, 48% dos presos do Brasil, de todo o país, são presos provisórios. Por isso, em boa hora, a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, criou as chamadas audiências de custódia, apresentação imediata do preso que é apreendido em flagrante. Quase 40% dessas prisões já estão sendo convertidas em medidas provisórias, no caso de contenção provisória com uso de monitoramento eletrônico ou medidas de responder determinados delitos em liberdade. Então, nós estamos tomando medidas para reduzir o encarceramento, que esse sim, ele é absolutamente errado, equivocado, na medida que nós não podemos assistir pessoas permanecerem 6 meses, 1 ano sem audiência pública. Agora, essas medidas estão sendo levadas a cabo em todo o Brasil. Concluído. Muchas gracias. Señores representantes de los beneficiarios. Muchas gracias. Gostaríamos de empezar la réplica con un video para que ustedes puedan escuchar las voces de presos, familiares y agentes públicos que trabajan en el complejo directamente. ¿Es posible conseguir el volumen? No. Disculpas. Eu quero que esse caso que aconteceu com meu filho, né, não se repita nem com ele, nem com nenhum. Eu achei um absurdo meu filho ter sido encaminhado por um preso, né,
que se diz chaveiro, né, do pavilhão dele, para um local onde só tinha homens. Meu filho é um homossexual, né? Eu não estou isentando meu filho de culpa, mas que ele tivesse sido encaminhado para um castigo digno, não um castigo como aconteceu. Eu não quero perder meu filho. Um bocado de facão, sabe? Mostra mesmo. E falar de prazo do castigo para morar no Jota, paga um dia grande. A visita que paga o chaveiro. Se divide o dinheiro, se não tiver dinheiro, fica para casa para sempre e só sai dali como deu roubado. Todo menino acontece aí dentro, e pelos próprios policiais. Agora, quando teve uma revista que tiraram aquelas facas, aqueles facão, os próprios policiais estavam vendendo aí, a eles, aos preços, a R$100. O uísque para poder entrar é proibido, certo? Mas entra, se pagar R$300. Eu pegar bem, eu vou pensar tudo. Aí eu gosto de pensar tudo. Dorme aí no elétrico, no céu. Ali, ó. Ele não tem pé, tem nada, todo mundo aqui na chuva, pegando sol. Boa tarde. Meu nome é João Batista Carvalho Filho, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Pernambuco. Quero alertar ao pessoal que está aí na audiência da OEA que o Estado de Pernambuco vem provocando afronta, principalmente a questão dos direitos humanos, tanto dos presos como dos agentes penitenciários no Estado de Pernambuco e assim no Estado brasileiro. A omissão do Estado na contratação de agentes penitenciários para dentro das unidades está evidente. Existem 1.563 agentes penitenciários, um déficit de 4.700. Por quê? Porque existe uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal que diz 5 presos para cada agente penitenciário. Ocorre principalmente também, as viaturas estão sucateadas, os coletes balísticos de tripla ameaça não existem, estão todos vencidos. Suspensão continua, né, da fotografia, da coisa, continua. Não, por enquanto eu não posso abrir. Muchas gracias. Intentamos responder muy rápidamente ahora a los puntos en el tiempo que resta. Sim, ainda lembrando que a cela de castigo, especificamente a do PFDB, ela é um vão que tem apenas, não tem cama, não tem nada, e nem tem aeração e nem luz. E quando nós reclamamos dessa cela, com o mês que voltamos, ela tinha sido emparedada, ou seja, tinham construído uma parede. Porém, no relatório encaminhado à corte pelo Estado, ele mostra que havia colocado uma janela. Na verdade, verificamos que essa janela ainda não existe. É em outro local. Mesmo colocando, tentando dizer que colocou uma janela, a fotografia que o Estado encaminha demonstra que não tem nenhuma, não está dentro dos parâmetros da LEP, da lei interna do país. Ou seja, não existe nenhuma cama, nenhum colchão, é uma cela indignificante para a sobrevivência humana. Bom, no que concerne a audiência de custódia, que foi abordada diversas vezes na fala do Estado, a gente gostaria de enfatizar que isso, diferente do que foi colocado como se fosse um programa permanente ou uma política pública permanente, é um projeto piloto do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais de justiça, ou seja, ele não possui garantia de permanência.
de forma diferente, né, o que poderia garantir uma permanência, que é a aprovação de uma legislação a nível federal que prevê a apresentação do preso em 24 horas, essa vem sofrendo alguns atrasos para aprovação. Ela existe desde 2011, é o projeto de lei 554, que tramita no Congresso Nacional, e essa, diferente do projeto piloto, não foi aprovada. Então, não existe nenhuma permanência ou garantia de cumprimento integral de artigo 7º através do que até agora o governo federal ofereceu em termos de política de audiência de custódia, apesar de valorizarmos positivamente a criação do próprio projeto piloto. Em relação à prisão provisória, ela é uma medida de exceção e nos parece muito preocupante que só 35%, pela informação do próprio Estado, venham sendo liberadas através das audiências de custódia dos presos em flagrância. Isso nos indica de que ainda há uma manutenção da prisão provisória como meio preferencial do judiciário. E aí, brevemente, em relação ao uso de força, apontamos que, recentemente, a Secretaria de Defesa Social, em conjunto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, representada pelo senhor Pedro Eurico, lançou uma portaria em que, de acordo com o texto, e principalmente em relação às considerações dessa portaria, parece flexibilizar em muito a restrição do uso de arma letal dentro da unidade. Como, por exemplo, ao citar excludentes de licitude, que não seriam necessárias de ser citadas caso o que se pretendesse fosse o uso progressivo da força dentro dos padrões legais. Obrigada. Honorável Corte, solo para concluir con nuestros pedidos, entonces, tuvimos la oportunidad de participar de la reunión de fórum, yo personalmente, en febrero, y tuvimos reuniones anteriores a la reunión del foro, en que pedimos, entre punto principal, la investigación penal por medios federales, órganos federales, de la situación de violencia y su relación con corrupción dentro del penitenciario. La primera respuesta que recibimos es que investigación no es parte de la resolución de la Corte de mayo de 2014. Fue la primera respuesta dada por autoridades federales. Entonces estamos acá pidiendo que esta Corte, solicitamos respetuosamente que se emite una nueva resolución acrecentando puntos resolutivos en este sentido. 3 puntos. Primero, que el Estado deba realizar investigaciones céleres y efectivas por órganos no vinculados con el Estado de Pernambuco con respecto a denuncias de violencia y eventualmente corrupción relacionada, creando un mecanismo también efectivo para garantir la integridad de los denunciantes y testigos durante todo el trámite del procedimiento. Segundo, tomar de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente, con atención especial, a vida e integridad pessoal de las personas LGBT, personas con movilidad reducidas, personas con trastorno mental y otras personas con necesidades específicas. Y por final, tercero, no obstruir el trabajo de los representantes de los beneficiarios, garantizando el acceso pleno a los representantes al complejo, inclusive para registrar con máquinas fotográficas conforme las normas internacionales y también asegurar el mismo respeto al mecanismo estatal de combate y prevención de tortura de Pernambuco que ha sufrido amenazas. Muchas gracias. Muchas gracias, señores representantes beneficiarios de las medidas. Vamos a conceder el uso de la palabra al Estado brasileño en razón de que se ha utilizado en la etapa de la réplica para
ampliar los alegatos, así que le pediría el favor de que de manera muy breve se pronuncien sobre los últimos alegatos y afirmaciones que han realizado los beneficiarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. No, yo me quería referirme en primer lugar a la prohibición de circular cámaras y otros aparatos para registro fotográfico. Esto es un tema que está bajo consideración. El mismo secretario Pedro Eurico ya recibió los representantes, tuvimos una conversación ayer para armonizar nuestras intervenciones y me enteré que hay una disposición. Fue un momento de excepción que se tuvo que tomar esta providencia por cuestiones de seguridad incluso. Así que esto está en abierto y que hay una disposición completa para que se vuelva a tratar el asunto e incluso personalmente se pone a la disposición el secretario Pedro Eurico. Las audiencias de custodias sí se están fixando, no es objeto de una ley, efectivamente, fue una decisión del Consejo Nacional de Justicia, pero que se está implementando a pesar de que no haya una ley específica sobre este tema, pero es una decisión que se extiende a todo el territorio nacional, no solamente a Pernambuco. Es sobre... Bueno, estas serían las dos cuestiones a que me voy a referir y dejo la palabra para el secretario. Em resposta à réplica dos ilustres representantes dos beneficiários, o Estado de Pernambuco tem a oferecer o seguinte: com relação à investigação dos órgãos vinculados, não vinculados ao Estado, é evidente que o Ministério Público Federal participa de todas as negociações e do acompanhamento das medidas que são objeto de decisão desta colênia da Corte. Em segundo lugar, com relação às medidas de proteção da população LGBT, nós já estamos instalando em Pernambuco, no presídio de Caruaru, no presídio de Igaraçu e também agora no presídio no Complexo do Curado, celas especiais, alas de convivência especial para esse público LGBT. Nós entendemos que essa é uma das prioridades que nós temos que buscar a sua efetivação em respeito aos direitos humanos. Com relação à obstrução das máquinas fotográficas e de equipamentos de coleta de imagens, nós aceitamos com toda tranquilidade que seja, se a própria Corte quiser determinar, que eu não vejo nenhuma necessidade, na medida em que nós concordamos em flexibilizar o uso desses equipamentos, desde que, é evidente, se respeite normas de segurança e de respeito também a garantir a intimidade dos presos, para não se expor a figura de presidiários a programas sensacionalistas, a programas que muitas vezes buscam o culto simples ao espetáculo e ao vexatório. Portanto, gostaria também de dizer e deixar claro que portaria subscrita pelo governo de Pernambuco, na minha pessoa e na pessoa do secretário de Defesa Social, portaria no sentido de permitir, dentro dos limites da excepcionalidade prevista no Código Penal Brasileiro, na Constituição Brasileira, no que toca à garantia ao uso de equipamentos letais, em última hipótese. Nós não permitimos o uso generalizado de equipamentos, de armamentos letais, armamentos não letais, mas, em algum momento, para garantir a ordem no sistema, e mais do que isso, para garantir a integridade dos nossos agentes, nós evidentemente que temos que flexibilizá-lo. Mas essa não é regra, essa é exceção. E assim o fizemos por portaria, oficialmente publicada amplamente no Estado, para garantir a ordem e a tranquilidade também daqueles que prestam serviço dentro das nossas unidades. Causa espécie, o vídeo de um representante
de uma corporação de servidores, no caso, o presidente de um dos sindicatos das categorias. Na medida em que essa categoria vem sendo atendida por várias medidas de beneficiamento de sua gestão na consecução dos objetivos do sindicato. Por outro lado, é impossível ao Estado acompanhamento da necessidade de contratação de 3.500 agentes. Não existem recursos orçamentários para essa contratação, até porque entendo desnecessária e abusiva. Muchas gracias, señores representantes del Estado brasileño. Le corresponde el uso de la palabra a la Comisión Interamericana, al abogado Eric Acuña, para que presente sus observaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a los jueces de Estado Honorable Corte y a los distinguidos representantes del Estado de Brasil y los representantes de las personas beneficiarias. En primer lugar, quisiera mandar un saludo de parte de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes no han podido asistir el día de hoy, pues se encuentran realizando una visita in loco en el Estado de México. Honorable Corte, después de escuchar a las partes, la Comisión considera que el elemento central de preocupación es cómo, después de 15 meses de haber emitido las medidas provisionales en este asunto, continúan produciéndose más de una decena de muertes violentas, motines, decenas de denuncias de agresiones por parte de personal penitenciario y de otros internos y el aumento del nivel de hacinamiento. Frente a esta gravísima situación, la Comisión toma nota de las medidas informadas por el Estado para hacer frente a esta situación, en particular sobre el plan de trabajo adoptado este año. No obstante, estas medidas no han funcionado, no se han traducido en la disminución de la situación de alto riesgo de estas personas. Asimismo, el plan señalado por el Estado adolece de una especificidad necesaria para atacar los problemas estructurales que confluyen en esta situación. Por ello, la Comisión solicita respetuosamente a la Corte que valore la posibilidad de emitir una nueva resolución de medidas provisionales en la que pueda abordar las distintas problemáticas ya mencionadas. Y efectos de apoyar a la Corte en las posibles medidas a tomar en cuenta, la Comisión se enfocará en esta audiencia en 4 aspectos centrales, 3 de los cuales ya fueron señalados expresamente por la Corte en su resolución de mayo del año pasado. El primero de ellos, la Corte señaló que el Estado debe asegurar las condiciones de vida e integridad personal de las personas en el centro penitenciario. La Comisión muestra su grave preocupación porque en lo que va de este año han fallecido de manera violenta 8 internos, 1 agente penitenciario. Asimismo, 2 personas han fallecido asfixiadas en un incendio producido hace un par de meses y otra persona falleció electrocutada. Y a ello se suman las decenas de denuncias registradas por los representantes respecto a presuntos actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes penitenciarios y de los chaveiros. La Comisión considera que esta escalada de violencia tiene distintos factores que deben ser atacados. Y uno de ellos es la presencia de armas blancas y de armas de fuego en el centro. Ello se evidencia pues de las agresiones ya mencionadas, incluyendo la sucedida el día de ayer, se han producido en el marco o con el uso de este tipo de armas. El Estado ha hecho referencia al refuerzo de un muro externo del centro penitenciario, la construcción de un alambrado y la revisión más estricta de los visitantes para evitar el ingreso de armas. Sin embargo, estas medidas no han resultado suficientes, pues la presencia y el comercio de armas se mantiene. En ese sentido, la Comisión resalta que una posible teoría frente a la presencia de armas es la posible complicidad entre agentes penitenciarios e internos a efectos de estos entregarles armas o permitir que éstas circulen en el establecimiento. Es por eso que la Comisión considera que dicha situación debería ser investigada por el Estado. Por ello, la Comisión solicita a esta Corte que requiera al Estado realizar dicha investigación a través de autoridades independientes y competentes a efectos de confirmar esta posible colusión y, en su caso, sancionar a los agentes penitenciarios involucrados mediante su separación del cargo. Adicionalmente, sería relevante que la Corte, ya como lo indicó en su anterior resolución, requiera al Estado que informe sobre una implementación de un programa permanente y periódico de requisas de armas en el centro, efectuado por personal competente y de preferencia no asociado al complejo penitenciario. Otro de los factores importantes en la escalada de violencia, además de la presencia de armas, es la falta de investigación sobre estos hechos.
La Comisión observa que en los informes presentados por el Estado se ha presentado información mínima e insuficiente sobre el estado de las investigaciones y las diligencias adoptadas para esclarecer las casi 20 muertes y decenas de denuncias de violencia y actos de tortura en contra de personas privadas de libertad, desde la adopción de estas medidas provisionales. Y asimismo, la documentación presentada por el Estado, y tal cual como se hizo referencia en esta audiencia, se ha limitado exclusivamente en las investigaciones por muertes violentas y no por las denuncias sobre presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Comisión considera que debido a esta falta de investigación, en particular en los asuntos donde se han involucrado agentes penitenciarios, los hechos de violencia continúan. Dichos agentes penitenciarios no son investigados ni separados de sus cargos, tal como señalaron los representantes. No hay ni una sola evidencia o un registro de al menos un agente penitenciario sancionado frente a estos hechos, y al no existir sanción contra ellos, continúan ejerciendo con impunidad estos hechos de violencia. En vista de esta situación, la Comisión solicita a la Corte que requiera al Estado presentar información detallada sobre las investigaciones de cada una de las denuncias presentadas por los representantes, no solo respecto a las muertes violentas, sino también frente a los actos de presuntos torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las diligencias adoptadas, tales como la toma de declaraciones, permitiendo una real protección de los internos que participan como testigos, inspecciones judiciales de otro tipo. Es así como los resultados obtenidos podrán esclarecer no solo las muertes y los demás hechos de violencia, en particular cometidos por agentes penitenciarios, sino también dar la posibilidad de separar agentes penitenciarios de sus cargos que continúan ejerciendo estos altos niveles de violencia. La Comisión resalta que dicha investigación debe ser llevada a cabo por autoridades independientes y competentes, y que el Estado explore la posibilidad de que dicha investigación sea llevada a cabo por autoridades federales. El segundo punto señalado por la Corte en su resolución del año pasado fue la de elaborar un plan de urgencia para disminuir la situación de hacinamiento. La Comisión recuerda a la Corte que cuando presentó la solicitud de medidas provisionales en abril del año pasado, habían 6.444 personas en el centro para una capacidad de 1.819 personas. Actualmente, a la fecha hay cerca de 7.000 internos, es decir, casi 600 personas más, lo cual implica un índice de hacinamiento de 384%. Dicha información no solo no ha sido controvertido por el Estado, sino que también ha sido reconocido. Frente a esta grave situación, la Comisión toma nota de las acciones informadas por el Estado, tales como la futura construcción de un nuevo pabellón, la transferencia de internos a otros centros penitenciarios o la sustitución de la detención por otros tipos de medidas cautelares menos lesivas. La Comisión considera que la sola construcción de nuevos pabellones no es suficiente ni efectivo. La Comisión, en el marco de su trabajo de monitoreo y de promoción, visitando centros penitenciarios a lo largo del continente, ha establecido que no existe una relación directa entre la construcción de pabellones adicionales y la reducción de hacinamiento. Por el contrario, nuevos pabellones suelen generar que más personas ingresen a centros penitenciarios. Un aspecto que podría considerar el Estado es que la construcción de este nuevo pabellón lleve consigo la prohibición temporal de ingreso de nuevas personas detenidas. Sin perjuicio de ello, la Comisión considera que la problemática de hacinamiento tiene un carácter estructural, que va más allá de la construcción de nuevos pabellones, relacionado con una política generalizada de encarcelamiento, así como el alto porcentaje de personas detenidas en el complejo que están en prisión preventiva o incluso que ya han cumplido su condena y continúan detenidas en este centro penitenciario. Ello ha sido corroborado por el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, quien realizó una visita a los centros penitenciarios de Brasil el mes pasado. El relator requirió al Estado que se implementen programas permanentes de audiencias de custodia con un servicio jurídico gratuito para los internos a fin de determinar la situación legal de cada interno. La Comisión considera que sería relevante que la Honorable Corte tome en cuenta dicha solicitud del relator en el presente asunto, pues un programa efectivo podría determinar si la condena de la persona ha culminado o en el caso de personas con prisión preventiva, que son casi el 40% de la población carcelaria en este centro penitenciario, se determine si existen otras medidas cautelares menos lesivas en lugar de la detención, a efectos de disminuir la situación de hacinamiento. Por otro lado, sobre la infraestructura del complejo penitenciario,
La comisión observa con preocupación que en junio de este año se produjo un incendio que causó la muerte de 2 internos y decenas de heridos. La comisión toma nota que hasta la fecha no se ha resuelto la investigación para esclarecer las razones que produjo este incendio y que, tal como indicado el Estado en su último informe, las 2 teorías que se manejan son que se habría dado por un cortocircuito o que habría sido provocado por algún interno. La comisión considera de suma importancia que dicha investigación culmine lo antes posible y que esto sea comunicado a la Corte. Al margen de los resultados de esta investigación, la comisión considera que dicho incendio se enmarca en una situación de alto y potencial riesgo de nuevos incidentes. Ello se sustenta en documentación presentada por los representantes respecto a distintas conexiones eléctricas en pabellones, al aire libre, y que incluso ya produjeron la muerte de una persona al ser electrocutada. La comisión considera que lo realizado por el Estado a la fecha, una capacitación sobre cursos de prevenciones contra incendios para agentes penitenciarios o la colocación de algunos extintores, no es suficiente. Por este motivo, y tomando en cuenta ya medidas de prevención contra siniestros adoptados por la Corte, por ejemplo en el caso de Pacheco, Teruel y otros contra Honduras, que requiera al Estado adoptar medidas concretas para superar esta situación de grave riesgo y en particular realizar un diagnóstico sobre las posibles conexiones o alambrados eléctricos que puedan generar un cortocircuito realizado por personal competente e independiente, reparar o eliminar dichas conexiones peligrosas, establecer capacitaciones periódicas a personal penitenciario y privados de libertad sobre qué medidas adoptar en casos de emergencia y proveer al complejo de equipos diseñados para hacer frente a incendios. El tercer punto, que también fue abordado por la Corte en su resolución, se refiere a la elaboración e implementación de un plan de emergencia respecto de la atención médica. La Comisión considera que la información presentada por el Estado a la fecha resulta genérica en materia de qué tipo de plan integral en salud se ha establecido para personas que han sido víctimas de los presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La comisión asimismo toma nota de que el propio Estado reconoció que a la fecha hay 143 personas con tuberculosis detectada y que estarían recibiendo un tratamiento en salud. La comisión considera que el Estado no informó de qué forma dichas personas están siendo atendidas para evitar el contagio de la enfermedad a otros internos. Es más, la comisión toma nota de las declaraciones presentadas por los representantes que a la fecha habrían más personas infectadas con tuberculosis y que esas no estarían recibiendo una adecuada atención. Tal como lo señaló la Organización Mundial para la Salud en su más reciente informe sobre estrategia en contra de la tuberculosis, no solamente es necesario que el Estado provea de medicamentos para atacar esta enfermedad, sino también de otro tipo de servicios tales como alimentación. En ese sentido, la Comisión considera importante que la Corte pueda requerir al Estado información detallada sobre qué tipo de atención se encuentra brindando a personas con tuberculosis a efectos de evitar el contagio de otras personas. Asimismo, la Comisión considera que hay 2 grupos de personas que se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad en el complejo y que sería de suma relevancia que la Corte pueda tomarla en cuenta o abordarla en una próxima resolución. Esas son las personas con discapacidad y las personas LGBT, en particular personas gays y trans. En relación con las personas con discapacidad, la Comisión observa que el Comité de Naciones Unidas contra la Discapacidad, en sus observaciones finales sobre Brasil, emitido solo hace 20 días, concluyó que sus centros penitenciarios, incluyendo el presente, no garantizan la accesibilidad de personas con discapacidad física y que no hay tratamientos a personas con discapacidad mental e intelectual. En virtud de ello, la Comisión toma nota de las recomendaciones de dicho comité y solicita a la Corte que requiera al Estado adoptar un plan para permitir que el complejo sea accesible para personas con discapacidad física y evitar una situación de riesgo y violencia en su contra, así como de brindar atención en sistema de salud, habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad mental e intelectual diagnosticadas por personal competente y no por agentes penitenciarios como ha estado sucediendo a la fecha. En relación con personas gays y trans, la Comisión toma nota de la información sobre distintos hechos de violencia que este grupo estaría sufriendo, incluyendo actos de violencia sexual. La Comisión resalta que la jurisprudencia constante de la Corte Europea, cito solamente un caso de Stasi contra Francia de octubre del 2011, existe un deber reforzado del Estado de adoptar medidas de protección a personas LGBT que se encuentran privadas de libertad. Por eso la Comisión solicita a la Corte que requiera al Estado presentar información sobre la situación
de este grupo de personas, gays y trans, en el complejo penitenciario, así como medidas específicas que tomen para asegurar que no se encuentren en una situación de especial y particular agresión. El cuarto y último punto que desea hacer referencia a la comisión es la prohibición del uso de cámaras por parte de los representantes en el centro penitenciario. La comisión resalta que ninguna de las medidas requeridas por la Corte en su resolución pueden ser adecuadamente monitoreadas por la Comisión Interamericana o los representantes si estos últimos no tienen las garantías y facilidades necesarias para realizar su trabajo sin ningún tipo de restricción. La comisión nota que el Estado señaló en esta audiencia y también en su último informe que la restricción se basa en una decisión del Estado de Pernambuco, un decreto de enero de este año que instauró un decreto de urgencia por 6 meses, es decir, que culminaba el 1 de julio de este año. Por lo que al margen de la licitud de dicho decreto, este ya venció y el Estado no ha indicado cuál es la base actual, la base normativa actual, bajo la cual se permitiría esta prohibición del uso de cámaras fotográficas. Por el contrario, a nivel internacional, ya distintos órganos e instrumentos han establecido la improcedencia de los estados para prohibir la documentación en centros penitenciarios realizada por representantes de los internos. El Alto Comisionado para los Derechos de Naciones Unidas, en su manual de capacitación para la fiscalización de derechos humanos, ha indicado esto expresamente, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, y es más, la propia Corte, en su resolución de medidas provisionales del asunto penitenciario Sebastião Martins respecto de Brasil. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que requiera al Estado adoptar las medidas necesarias para que a la brevedad posible los representantes tengan las facilidades de poder ingresar con sus cámaras a efectos de registrar y documentar la situación del centro a efectos de brindar esa información a esta Corte. En vista de todo lo señalado, la Comisión considera que los recurrentes hechos de violencia, motines, incendio y altísimo índice de hacinamiento reflejan la continuidad de una situación de extrema gravedad en la que se encuentran todas las personas del centro penitenciario. Por ello, y en vista de que las medidas adoptadas por el Estado a la fecha no han sido suficientes para combatir esta grave situación, la Comisión reitera respetuosamente a la Corte que analice la viabilidad de adoptar una nueva resolución de medidas provisionales en donde pueda tomar en cuenta algunos de los puntos expresados por la Comisión en esta audiencia a efectos de ir eliminando la gravísima situación en la que se encuentra este complejo penitenciario. Muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión Interamericana, al abogado Eric Acuña, por las observaciones que nos ha planteado. Antes de concluir, quisiera preguntarle a los señores jueces si tienen preguntas o observaciones que realizar. Juez Eduardo Ferrer. Juez Eduardo Biogrossi. Juez Alberto Pérez. Juez Diego García. Sí, tal vez Adelante, por favor. un comentario brevísimo. Muy importante toda la información que se nos ha proporcionado de un lado y del otro, ¿no? Y simplemente recapitular un aspecto importante de lo que dice la medida provisional de la Corte, que es suficientemente amplia y general. Cuando la Corte dice que el Estado tiene que adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todas las personas privadas de libertad, está dando una atribución y una responsabilidad muy grande que acaso la Corte a veces ha especificado en una serie de tareas específicas, pero que en el curso del proceso de implementación y de cumplimiento de las medidas provisionales, perfectamente este marco, este mandato general es suficientemente claro para que naturalmente se tenga que recopilar toda la información necesaria sobre los hechos para que estos no se vuelvan a producir en el futuro. De manera que quiero simplemente resaltar que lo que se ha planteado, que es muy legítimo de que la medida provisional sea ampliada y rectificada, que es una cosa que la Corte tendrá que discutir, pueda o no ser necesario, pero en todo caso la medida tal cual está dispuesta podría dar en su pleno cumplimiento una garantía para que hechos como lo que se están aquí planteando no puedan producirse y en todo caso se determine bien qué pasó para que algo así no se repita. Gracias, presidente. Gracias, juez Diego García Sayán. Juez Manuel Ventura. No, señor presidente. Muy bien. Vamos a concluir esta audiencia. La Corte Interamericana ha tomado atenta nota de cada una de las observaciones y solicitudes
que se han realizado tanto por los representantes de los beneficiarios como por el Estado, así como las observaciones de la Comisión Interamericana. Evaluaremos cada una de sus observaciones, valoramos la intención que tiene el Estado para tratar de dar respuesta eficaz a estos problemas que se están planteando y que están siendo reiterados por los representantes de las víctimas. Sobre este particular, luego de hacer un análisis de todo lo aquí expuesto, nos pronunciaremos dentro de muy poco en una resolución evaluativa donde se dará respuesta a las peticiones que se han realizado. Finalmente, pues quisiera agradecerles la colaboración a todos ustedes por participar y por sus responsables intervenciones y apreciaciones. Se levanta la sesión. Esta audiencia ha concluido. La Corte se retira.